Olá, meus amores, tudo bem? Então, alguns alunos estão pedindo para eu explicar, dar mais informações sobre essa questão do formato das perguntas indiretas e como que a gente faz para transformar para estrutura direta, tá? Então, nesse slide aqui, rapidinho, eu vou mostrar a vocês que as perguntas diretas, elas geralmente não, elas sempre vão terminar com ponto de interrogação e elas vão iniciar com o pronome interrogativo. Como exemplo, que dia é hoje? Quem gritou? Quantos vem à festa? Qual será a sua decisão? Entendeu? Então, isso tudo aqui está direto. Quando a gente passa para o formato indireto, é possível que, geralmente, tá? Existem exceções, mas geralmente ela vai terminar com um ponto final, mas o pronome interrogativo, ele vai estar aqui no meio da frase, vai estar implícito e não de forma direta, ou seja, ele não vai vir no início, tá? É uma característica do formato indireto. Então, vamos pensar nesse daqui, por exemplo. Who? Quem gritou? Who shouted? Quem gritou? No formato indireto, é assim que ficaria, olha. Could you tell me who shouted? Could you tell me who shooted? Beleza? Então, vamos retornar aqui rapidinho. Esse formato, vamos lá, outro exemplo. Where is the bathroom? Olha, isso aqui tá direto, né? Eu tô com aqui o ponto, né, de interrogação e ela começa com o pronome interrogativo where, beleza. Formato indireto. Could you tell me where the bathroom is? Veja bem, gente, se ele está no formato, se essa pergunta, ela está no verbo to be, e esse verbo to be é o is, o que acontece com o is? Ele vem para o final da frase, no momento que a gente transforma para a estrutura indireta, tá? Então, por exemplo, where is the bathroom? Could you tell me where the bathroom is? Tá vendo que o verbo to be veio para o final? Beleza. Se fosse o are, ele ficaria aqui no meio. Então, vamos lá. Onde fica o banheiro? Você poderia me dizer onde fica o banheiro? Tá? Agora, existem outras formas de nós também escrevermos essa sentença indireta. Então, a gente poderia usar também, além do could you tell me, que foi o que eu expliquei a vocês, poderia usar do you know? Você sabe? Do you know? I was wondering, eu estava pensando. Do you have an idea? Você tem alguma ideia? Por exemplo, where is the bathroom? Do you have an idea where is the bathroom is? I would like to know. I would like to know, eu gostaria de saber. I would like to know where the bathroom is. Eu gostaria de saber onde fica o banheiro. Would it be possible? É possível saber? Gente, isso aqui é muito formal. Is there any chance? Existe alguma chance de eu saber? Então, assim, muito informal. Os mais usados são esses formatos aqui em cima, tá bom? Digamos que eu use o do you know. Você sabe? Do you know where the bathroom is? Você sabe onde fica o banheiro? Do you know? Entendeu? Beleza, então, mesmo que aqui apareça um pronome interrogativo, sorry, eu não estou muito boa disso, mesmo que aqui apareça interrogativo, o que aconteceu? Ele iniciou com essa expressão que é própria do formato indireto, could you tell me, tá? Então, esse aqui é um formato indireto. Vamos para a outra explicação. Tá ok, vamos lá. Aqui, essas frases, elas foram usadas com o auxiliar does e o auxiliar do. Tá? Mas por que eu usei? Ó, não tem mais o verbo to be aqui. O verbo usado aqui é o like, quer dizer gostar. Então, por exemplo, does Tom like Italian food? No caso, por que nós usamos o does aqui em cima e não foi o do? Porque o pronome que está próximo do does é o he. O Tom é um homem, é ele. Então, ele gosta de comida italiana. Does Tom like Italian food? Aí, quando eu transformo para o formato indireto, por exemplo, aqui foi escolhida aquela expressão do you know. Do you know é, você sabe? Do you know? Você sabe? Do you know if Tom likes Italian food? Você sabe se Tom gosta de comida italiana? Entendeu, gente? Mesmo que aqui ele tenha colocado um pronome interrogativo, o início da frase ela está começando com uma daquelas expressões próprias da estrutura indireta, tá? Então, do you know? Você sabe se Tom gosta de comida italiana? Aqui embaixo. Are your parents joining us for dinner?
Seus pais unirão-se a nós para o jantar? Neste caso, estamos diante do verbo to be, o are, mas ele não foi lá para o final, tá? Ele ficou aqui no meio porque é o are. O único que vai para o final é o is, tá bom? Então, por exemplo, are your parents joining us for dinner? Isso aqui é direto, lógico, o verbo to be está lá no início. Could you tell me if your parents are joining us for dinner? Você poderia me dizer se seus pais virão aqui jantar conosco? Olha que forma mais educada, que forma mais polite, tá? O formato indireto é muito polite, ou seja, é muito educado. Do they speak English? Eles falam inglês. Do they speak English? I was wondering if they speak English. Eu estava pensando aqui, eu estava imaginando se eles falam inglês. Ou seja, com outras palavras, o que eu quero perguntar? Do they speak English? Eles falam inglês? Has Barbara ever studied abroad? Bárbara já estudou no exterior? Do you know... Do you have an idea? Você tem alguma ideia? Do you have an idea if Barbara's ever studied abroad? Se ela já estudou no exterior? Ok? Let's see the other slide. Aqui nós temos o formato, que é o formato direto, ó. Where is Market Street? Onde fica a rua Market, né? Where is Market Street? No formato indireto. Could you tell me where Market Street is? Que legal, né? Tá vendo? O verbo to be veio aqui pro final, porque essa frase foi usada com o verbo to be. Muito bom. Olha aqui, outro exemplo. What time does the bank open? Que horas o banco abre? Então, olha, what time, que horas? Foi usado esse auxiliar does, porque a gente está diante... Cadê a setinha? Deixa eu se eu consigo botar setinha. Não, peraí. Porque a gente está diante de um pronome que eu posso substituir por it. Essa palavra the bank quer dizer o banco, né? O banco é uma coisa, o banco não é uma pessoa. Então, o banco eu posso transformar no pronome it. Por isso foi usado does. Então, what time does the bank open? Did you know what time the bank opens? Você sabe que horas o banco abre? Tá vendo o que acontece com esse verbo? Com o verbo principal open, ele vem para cá agora com Szinho, porque antes foi usado o pronome does. Então, ele vem para cá aberto. Do you know what time the bank opens? Você sabe que horas o banco abre? Vamos lá aqui, outro formato. Why did you move to Europe? Por que você se mudou para a Europa? I was wondering. Olha aqui, olha, tipo, ela quer saber, mas não tem coragem de perguntar, tá? I was wondering. Eu estava pensando aqui comigo. Why you moved to Europe? Por que você se mudou para a Europa? Então, quantas palavras? Why did you move to Europe? Entendeu, gente? É um formato indireto, ou seja, um formato mais polite. Vamos ter como referência esse exemplo aqui, que é um bom exemplo, tá bom? Where is the bathroom? Could you tell me where the bathroom is? Pessoal, é só isso por hoje. Um beijão para vocês. Hoje realmente foi só uma explicação a mais. Eu aguardo a atividade de vocês que eu postei anteriormente, quando eu publiquei o vídeo no YouTube, e eu coloquei 4 frases lá no último slide, pedindo para vocês transformarem para o formato indireto, tá bom? Então, o que vocês vão ver? Se a frase se a pergunta ela tem o verbo to be is, quando você transformar para o final, pro formato indireto, basta botar o verbo to be lá no finalzinho, tá? Se a frase ela foi feita com o auxiliar does, o auxiliar do, você vai inserir um if, aqui a expressão, vamos chamar atenção para o formato que eu expliquei lá para vocês quando a gente usa o could, né? Pode usar os outros, tá, galera? Qualquer formato, mas é porque eu chamei a atenção para o could. Aí vocês, por exemplo, se a frase começou com are, esse are não vai lá para o final, ele fica aqui no meio, tá? E se for usado qualquer pronome, não esqueça de inserir um if no meio. Aqui tem outros exemplos. Deixa eu ver se tem algum mais modelo aqui. Tá. Se a frase ela foi usada com um pronome
com o auxiliar does. Quando você transformar para o indireto, você deixa o verbo aberto lá no finalzinho, tá bom? Mas as frases que eu coloquei lá no YouTube, na aula anterior, elas estão bastante tranquilas de você transformar para o formato direto, tá bom? Beijos, ficam com Deus e até semana que vem. Bye!